E aí, nação futebolística, beleza? Aqui é o Lucas. E pessoal, antes de começar o vídeo, eu só gostaria de deixar um recadinho importante para vocês, que as opiniões do canal são baseadas totalmente na imparcialidade, tá, pessoal? Assim como você, eu sou um torcedor fanático por futebol, eu tenho meu time do coração, como vocês devem imaginar, mas isso não me atrapalha ou isso não me conduz a fazer as nossas análises aqui no canal, tá, pessoal? Tanto a parte do Corinthians, quanto Flamengo, Palmeiras, São Paulo, enfim, todos os times que jogam contra esses quatro que a gente consegue cobrir com maior detalhe aqui no canal, não fazem com que a gente acabe escolhendo entre um ou outro. Aqui todos os clubes brasileiros são bem-vindos. Aqui a gente fala de todos os clubes e sempre tentando ser o mais imparcial possível, beleza, pessoal? Enfim, se vocês gostarem do vídeo, não se esqueçam de deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, pessoal, porque isso ajuda demais a gente. Porque o YouTube vai entender que vocês gostam desse conteúdo e ele vai espalhar o conteúdo de futebol para pessoas que, assim como você, assim como eu, são apaixonadas pelo futebol. Enfim, pessoal, fiquem com o vídeo. E aí, nação, beleza? Aqui quem fala é o Lucas e hoje, pessoal, estamos aqui para cobrir mais um pré-jogo. Isso mesmo, mais um pré-jogo de São Paulo e Fluminense, dessa vez pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. E hoje é o jogo que finaliza a rodada, tá, pessoal? Então a gente provavelmente já vai ter uma posição fixa dos dois times até o começo da sétima rodada, isso no final de semana que vem. Lembrando que o jogo é numa segunda-feira, às 8 horas, no Morumbi, deve passar no Premier, mas a tendência é que realmente não tenha tanto público assim, justamente por ser uma segunda-feira. O São Paulo esse ano tem sofrido com isso. A CBF tem marcado os jogos do Brasileirão numa segunda-feira, contra o Palmeiras, um clássico na segunda-feira, que incrivelmente tiveram quase 55 mil pessoas, no empate de 0 a 0. Também o próximo jogo do São Paulo no Campeonato Brasileiro, se não me engano, contra o Cruzeiro, também vai ser uma segunda-feira. Então São Paulo tem sofrido muito esse ano com esse tipo de dia e horário, né? Todos eles segunda-feira às 8 horas da noite. Pessoal, antes da gente continuar, queria pedir para vocês deixarem um like no canal, se inscreverem, ativar o sininho das notificações, compartilhar também, que é muito importante, pessoal, porque isso espalha o nosso conteúdo para as pessoas que, assim como você, assim como eu, são apaixonados pelo futebol. Então vamos lá, pessoal, vou transmitir aqui a minha tela com vocês para a gente poder fazer uma análise um pouco mais detalhada, tanto do São Paulo quanto do Fluminense. Então vamos lá, aqui para vocês na tela, o aplicativo do 365 Score. Lembrando que isso aqui não é uma propaganda, mas se eles quiserem patrocinar a gente, vou ficar muito feliz. Então, como a gente faz de costume, tá, pessoal? Vou mostrar o histórico dos últimos 5 jogos do São Paulo. Antes disso, a gente faz um pequeno resumo de como tá a fase do São Paulo. A gente fala também dos desfalques, notícias que tem do clube, e então a gente já segue para o adversário. Então vamos lá, pessoal. No geral, o São Paulo ele tem estado numa fase muito boa, como vocês podem ver, nos últimos 5 jogos foram 4 vitórias e um empate em clássico contra o Palmeiras, então é uma fase muito boa. Lembrando que todos esses jogos, desde o Barcelona até o Cobressal, o nosso querido Zubeldia está no comando do tricolor paulista, então é um técnico novo, com ideias novas, com uma mentalidade nova. Então você percebe que os jogadores estão jogando de uma forma diferente com o que jogavam com o Carpini, onde o trabalho já estava muito desgastado, talvez realmente não conseguisse apresentar algo de diferente, algo novo, né? Talvez se tivesse mantido o Carpini, talvez seria aquilo até o resto do ano, porque dava para ver, pessoal, que o Carpini não estava conseguindo fazer os jogadores entenderem suas ideias, né? Que a nossa opinião não é desmerecer o Carpini, pelo contrário, eu achei ele um técnico promissor para o futebol brasileiro, mas claramente o time do São Paulo não entendia o que o Carpini queria, o time do São Paulo não conseguia colocar isso em prática, né, pessoal? Então isso acabou afetando muito o trabalho do Carpini. Mas então, vamos lá. Nos últimos 4 jogos, pessoal, nos últimos 5 jogos, o São Paulo ganhou 3 jogos seguidos fora de casa pelo placar de 3 a 1, empatou com o Palmeiras no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro e venceu o Barcelona no primeiro jogo do dia por 2 a 0 pela rodada da Libertadores. Então, pessoal, nos últimos 5 jogos, o São Paulo fez 11 gols e sofreu apenas 3. É um time muito bem equilibrado, um time que faz muitos gols e um time que toma poucos gols também. Então acredito que o São Paulo, para o jogo de hoje contra o Fluminense, não vai ser diferente. Como vocês podem ver, o São Paulo ele é um time que dá bastante trabalho ofensivamente, defensivamente ele tem conseguido segurar as pontas, tá, pessoal? E vale a pena a gente citar que hoje o jogo contra o Fluminense vai ser um jogo, digamos assim, difícil para o São Paulo, justamente como vocês podem ver, o Caleri não joga, tá, pessoal? O Caleri tá fora do jogo, foi confirmado uma lesão nele na panturrilha, se eu não me engano, depois do jogo do Cobressal, deve ficar fora por cerca de 3 semanas, deve voltar futuramente só contra o Tadieres pela última rodada da Libertadores, valendo a primeira colocação do grupo. Mas no geral, pessoal, acredito que o São Paulo realmente vai jogar numa linha de 4, porque o Michel Araújo, que é um jogador muito vital para o time de São Paulo, quando joga com 3 zagueiros, está fora do jogo,
ter tomado o cartão amarelo e também por ser do Fluminense, né? Ele é um jogador do Fluminense emprestado ao São Paulo, então ele não poderia atuar contra o clube carioca. Então, dessa forma, o São Paulo deve realmente com a linha de 4 zagueiros. E aqui, pessoal, vale só dar um adendo que o aplicativo 365 Score está mostrando uma provável escalação numa 4-3-3, mas eu vou pedir para vocês considerarem um pouco diferente, tá? Imagina que a linha defensiva seja essa. Eu acho que ele vai começar com o Igor Vinícius e no lugar do Patrick, talvez ele venha com o Moreira, tá, pessoal? Não sei se o Patrick deve começar de titular. E aí, no meio campo, ele vai com o Alisson, Bobadilha e o Galopo. O Galopo vai jogar um pouquinho mais à frente, tá, pessoal? E aí o Luciano, o Anderson e o Ferreirinha desse jeito aqui. Só que durante o jogo, a tendência é que forme um 4-2-2-2. Ou seja, Bobadilha e Alisson aqui, o Galopo e o Luciano, o Galopo e o Ferreirinha, como se fossem meias mais abertas, e na frente o André Silva e o Luciano, justamente para o Luciano jogar dentro da área, visto que esses últimos jogos que ele tem jogado, cara, ele tem feito muito gol. Então ele tem atravessado uma fase muito boa pelo São Paulo, jogando realmente dentro da área. Então acredito que o Zubeldia vai abusar desse Luciano aqui dentro da área, brigando, fazendo pivô, tudo visto que hoje a gente não tem o Caleri, tá, pessoal? Esse é o time de São Paulo. E uma possível alteração, talvez, seria o Zubeldia decidir por 3 zagueiros, o que a gente já confirma aqui, que vai ser muito difícil. Imagina-se que ele tenha decidido para uma formação com 4 defensores, pessoal. E então, talvez possa pintar os 3 zagueiros, mas seria muito raro, sabe? Como disse até na thumbnail do vídeo, o Zubeldia já praticamente está decidido em relação a isso, que vai ser uma linha com 4, justamente porque o Fluminense é um time que tem muita bola, que pressiona muito, então você jogar com 3 zagueiros, às vezes, mesmo que seja dentro da sua casa, você pode correr riscos desnecessários, tá, pessoal? Então, partindo agora para a parte dos desfalques barra notícias, o Caleri realmente não joga, o Lucas Moura pode estar no banco, isso é uma ótima notícia para o torcedor São Paulo, inclusive, vamos ver aqui se ele salva alguma coisa. Aqui ainda mostra o Lucas como lesionado, porque de fato ele tá, mas ele ainda pode estar no banco. Rafinha e Wellington Rato voltam possivelmente só nas oitavas de final da Libertadores, porque o São Paulo já está classificado, então vou deixar aqui no vídeo o link do nosso react entre São Paulo e Cobressal, para vocês acompanharem como foi o jogo da classificação do Tricolor Paulista. O Wellington lateral deve também voltando no fim de maio, junto com o Caleri, o Pablo Maia, que vai passar por um tratamento agora, né? Já fez a cirurgia, mas vai fazer toda a parte da recuperação e tudo, deve voltar também junto com o Rafinha e o Wellington Rato, ou até depois existe sim essa previsão de um futuro sombrio para o Pablo Maia de demorar um pouco mais de tempo para voltar. E o Michel Araújo, como falei para vocês, com o cartão amarelo está fora do jogo, tá, pessoal? Bom, nação tricolor, eu acho que era isso que eu deveria tocar aqui com mais profundidade. Mas me diz nos comentários como você acha que vai ser o jogo do São Paulo. Você acha que vai ser o São Paulo por ponto do jogo? Você acha que o São Paulo vai deixar o Fluminense jogar? Então ele vai pegar o Fluminense no contra-ataque, visto que o Fluminense esse ano tem estado numa fase muito ruim, então isso tem atrapalhado demais o clube carioca, diz aí nos comentários. Bom, pessoal, vamos então agora cobrir o Fluminense que vem para esse jogo com uma certa pressão, e como já gosto de falar para vocês, o Fluminense é o atual campeão da Libertadores, mas ele tem deixado a desejar, principalmente dentro das 4 linhas, onde o clube não tem conseguido se impor. A gente vê que o Fluminense tem tido uma dificuldade esse ano muito grande de jogadores. A gente vê que a torcida mesmo do Fluminense comenta muito isso, que o Diniz inventa muitas posições para os jogadores, então isso acaba perdendo um pouco das características próprias do jogador, fazendo com que ele se exponha em situações que ele ainda não tem essa malícia, ainda não tem essa vivência. Então, muitas vezes o Fluminense usou alguns volantes como zagueiros e tudo isso fez muito mal para o time. A torcida reclama muito desse ponto, mas a gente sabe que é uma característica do Diniz. E por ter ganho a Libertadores, a gente não pode deixar de mencionar que ele tem uma certa moral para fazer isso dentro do Fluminense, para fazer esse tipo de testes, porque resultado deu, né, pessoal? O Fluminense foi campeão da Libertadores em cima do Boca no ano passado. Mas vamos lá. Histórico recente do Fluminense, pessoal. Nos últimos 5 jogos, o Fluminense ganhou do Colo-Colo, empatou com o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, ganhou do Sampaio Corrêa pela Copa do Brasil, perdeu para o Corinthians de 3-0 no Campeonato Brasileiro e empatou com o Cerro Porteño. Então, no geral, pessoal, o Fluminense teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Então, a gente pode olhar esse histórico recente, né, dos 5 jogos, achar que não foi tão ruim, que de fato no resultado bruto não foi. Talvez a derrota para o Corinthians por 3-0 pese muito isso, né, tenha feito com que
essa análise fica um pouco mais pesada, carregada para o time do Fluminense, mas a verdade, pessoal, é que tanto para o torcedor do Fluminense quanto para aqueles que, assim como eu, assim como vocês, são apaixonados pelo futebol, quando você assiste o Fluminense, você vê que ele, diferente do ano passado, ele tem uma certa dificuldade de fazer as jogadas, ele tem uma dificuldade de marcar. Você percebe que o time do Fluminense parece que ele está precisando se readaptar ao futebol novamente, pessoal. Parece que o time do Fluminense não tem conseguido render o que ele rendia ano passado, e isso é perfeitamente normal. Esse é o começo da temporada, o começo do ano, o começo do Brasileirão é sempre assim, então os times sofrem muito, todos os times sofrem muito, então é perfeitamente normal. A gente só faz esses adendos justamente porque é um pré-jogo, tá, pessoal? Esse não, a gente não tem o objetivo de fazer uma crítica ou elogiar demais ou criticar demais nenhum dos times, então é só o objetivo de trazer esse histórico recente dos últimos 5 jogos e explicar para você que está aí do outro lado como que esses times podem vir para o jogo, tá, pessoal? Então aqui, se a gente selecionar o Fluminense e for para a escalação, ele não vai ter muita diferença do time que enfrentou o... Foi o Colo-Colo? O time que enfrentou o último jogo agora na Libertadores, me fugiu agora a cabeça, mas não vai ser um time muito diferente, tá, pessoal? Como vocês podem ver, o Fluminense deve ir numa 4-2-3-1, assim, com o Marquinhos também, que é um destaque nesse Fluminense, vale a pena a gente ressaltar um destaque muito forte do Fluminense, junto com o Cano e o Marcelo, que para mim estão numa fase muito boa. O restante do time, eles ainda estão. Então, como eu falei, o Fluminense enfrenta muita dificuldade, né? Defensivamente e ofensivamente. Então, eles acabam sendo impactados, mas Cano e Marcelo, na minha opinião, são os dois maiores destaques, junto com o Marquinhos, que realmente tem jogado muita bola pelo tricolor carioca, tá, pessoal? No geral, o Fluminense vai com essa escalação, ele não vai mudar muito. A gente sabe como o Fluminense joga, então ele vai tentar manter o controle do jogo, mais posse de bola, mais cadência ao jogo, e aí a gente já imagina que o que preocupa um pouco o torcedor do Flusão é o fato de os times já terem manjado esse tipo de jogo e já subirem a marcação, parecido com o que o Corinthians fez contra o Fluminense na Arena, onde ele saiu derrotado por 3-0. O Corinthians pressionava o Fluminense desde a sua saída de bola e assim conseguiu fazer um gol, se eu não me engano, com o Wesley, tá, pessoal? Então isso é muito perigoso pro Fluminense, né? Então acho que é um ponto de ressalva para o Fluminense ficar muito atento. E no geral, os jogadores que estão fora já são aqueles que o torcedor carioca conhece. O Ganso também, com o terceiro amarelo, não joga, mas no geral, todos eles que já estavam, já não eram relacionados nos outros jogos, ainda não vão continuar, principalmente o Douglas Costa e, pessoal, o Samuel Xavier, né? São dois jogadores que a torcida do Fluminense sente saudade de ver com a camisa do Flusão, principalmente o Samuel Xavier, que na minha opinião fez um campeonato no ano passado, o ano 2023, muito bom, e o Douglas Costa, que chegou esse ano de novo, mas ainda precisa mostrar futebol e com a lesão ficar bem difícil, tá, pessoal? Então, essa é a minha análise dos dois times, e aí a gente já vai seguir agora para os palpites, né? E eu acho, pessoal, que esse jogo ele tende a ser um jogo muito de muita pressão. Os dois times vão pressionar a saída de bola, os dois times vão fazer questão de controlar o jogo, então eu acho que pode ser um jogo muito aberto, eu acho que pode ser um jogo diferente dos outros que geralmente vão pegar e tudo, eu acho que não, acho que vai ser um jogo muito aberto, eu acho que os dois vão ter muitas chances, né, vão atacar muito, mas se eu tivesse que escolher um placar pelo histórico recente do São Paulo no Morumbi e pelo histórico do Fluminense fora de casa, principalmente no Campeonato Brasileiro, eu acho que esse jogo está mais propenso a uma vitória do São Paulo por 1-0, tá, pessoal? Eu acho que vai ser um jogo muito aberto, mas eu acho que o São Paulo vai conseguir fazer um gol e aí o Fluminense vai para cima, vai tentar empatar, mas não vai conseguir. Então o São Paulo deve sair vitorioso dessa partida. E se eu tivesse que apostar, claro, um jogador que vai fazer o gol, eu apostaria no Luciano, devido à sua fase maravilhosa com a camisa do tricolor, fazendo muitos gols nos últimos jogos, principalmente, né? Claro que ele tem perdido alguns também, mas devido aos gols ele tem estado com uma certa moral, tá, pessoal? Para mim, esse seria o placar. Se você for apostar, aposte 1-0 o gol do Luciano. Eu acho que o gol ainda deve sair no primeiro tempo. O segundo tempo deve ser mais aberto ainda, mas acho que nem São Paulo nem Fluminense vão conseguir ampliar esse placar. E assim o jogo vai terminar 1-0 para o Morumbi. 1-0 para o São Paulo, né? Dentro do Morumbi. E se a gente for ver aqui a, a tabela do Brasileirão, deixa eu ver se a gente consegue achar aqui, ó, a tabela do Brasileirão. Provavelmente, com essa vitória, pessoal, o São Paulo vai fazer sair de 7 a 10 pontos. Ele pode chegar aqui em sexto no Atlético, ou até pegar o lugar de Cruzeiro e Botafogo, a depender do saldo de gols, tá? Então, o resultado aqui para o São Paulo seria maravilhoso. E para o Fluminense, que não está bem no campeonato,
Claro, também de novo, só são as primeiras rodadas, então é super normal, mas pro Fluminense que não tá bem no campeonato, essa vitória também daria muito alívio, ele poderia sair aqui de 17º e terminar a rodada lá em nono, pessoal. Então esse é o legal do início do Campeonato Brasileiro, é que uma vitória para os times representa um salto gigantesco, né? E como eu disse, como é o último jogo da rodada, então eles vão terminar nessas posições caso os dois times vençam. Mas enfim, pessoal, me digam aí o que vocês acharam do vídeo, deixa nos comentários um feedback desse que vocês gostariam de ver aqui no canal. E também me diz aí, torcedor do Tricolor Paulista e do Tricolor Carioca, como você acha que vai ser o jogo? Você acha que vai ser um jogo aberto? Você acha que vai ser um jogo muito disputado, um jogo muito truncado? Como eu disse, eu acho que o São Paulo vai ganhar, visto o histórico do São Paulo no Morumbi e a fase do São Paulo, claro, tudo isso somado ao Fluminense também, que não tem desempenhado bem nas partidas. Mas me diz aí, torcedor, você acha que vai ser 1x0 pro São Paulo? Você acha que o Fluminense ganha? Ou você acha que esse jogo tem cara de empate? Pessoal, muito obrigado por terem ficado até aqui. Se você gostou do vídeo, essa chave. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar para que assim o YouTube entenda que você gosta desse tipo de conteúdo e assim ele espalhe esse conteúdo de futebol para pessoas que, assim como você, assim como eu, são apaixonadas pelo futebol. Pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Fui! Pessoal, então depois de toda essa análise, eu gostaria de agradecer a você que ficou até aqui. Gostaria de agradecer mesmo no fundo do meu coração por você que tem apoiado o canal, que tem assistido aos vídeos, que tem acompanhado nossos shorts, os nossos reels no Instagram. E se você não sabe qual é o nosso Instagram, ele vai estar aqui ou na descrição ou também na descrição do vídeo como todo. Mas se não, procura lá no Insta como Nação Futebolística que você vai achar também com certeza, tá, pessoal? Enfim, muito obrigado. Deem um like, se inscrevam no canal, compartilhem, ativem o sino das notificações para o YouTube entender que de fato vocês gostam desse tipo de conteúdo e que assim esse conteúdo chegue em todas as pessoas que, assim como você, assim como eu, são apaixonados pelo futebol, pessoal. Muito obrigado, até o próximo vídeo e fui!